Então, todo mundo que está aqui, sejam todos muito bem-vindos. Essa noite vai ser topzera, topzera, porque ele voltou, minha gente. Ele teve coragem de voltar. E dessa vez ele veio falar sobre o mais novo trabalho dele. E com vocês, para esta humilde residência, boa noite, André de Pierre. Boa noite, Widnara, boa noite, Jaque. Tô aqui de novo. Boa noite, Shirley. Tô aqui de novo, voltei. Peço até desculpa aí por não ter voltado antes, mas imagina, né? Tô publicando 2 livros grandes em menos de um ano, né? Então é muito trabalho, fora a revista Enigmas, imagina, editada, o canal, que tem 2, 3 livros por semana, então é muito trabalho. E as expedições, né? Tem gente que me pergunta, o próprio Claudio Senaga me pergunta, André, como você consegue, né? É muita dedicação, bicho. É assim. Tem dias tem vezes que eu trabalho de domingo a domingo mesmo. Porque é uma paixão, sabe? É uma paixão esse trabalho. É uma missão mesmo. Tem dia que eu nem vejo como trabalho. André, é assim. Eu vou passar aquele vídeo que você publicou agora há pouco no teu canal, que mostra, né, um preview do que vem por aí nesse teu mais novo trabalho. Legal. E a gente já sabe que o primeiro livro sobre arqueologia proibida do Brasil já é best-seller, né? Sim, já é best-seller. Não teve nenhum livro de história e arqueologia que vendeu mais que o meu no último ano. Não tem. Eu até dei uma olhada lá na Amazon, dei uma olhada também em sites que tem estatísticas, né? Não tem nada mesmo que tem o volume de livro vendido. É que como o meu é independente, ele não entra nessas listas, né? Não entra em categoria, né? Para você ter uma ideia, vou confidenciar uma coisa para vocês aqui. A gráfica, que inicialmente não deu muita atenção, né? Pro nosso trabalho, devido à arqueologia proibida no Brasil, a gente virou cliente VIP, porque ainda lançamos o Antiga História do Brasil, vamos lançar o livro do Claudio Senaga, sobre os Illuminati. Então, assim, por causa da arqueologia, viramos cliente VIP da gráfica, de tanto que a gente imprimia. Caramba. Impressionante. O Véu de Maia tá indo no mesmo caminho, ele tá igualzinho, né? O início dele, você vê, eu não divulguei ele ainda no Instagram, não divulguei ainda por e-mail, mala direta, eu não coloquei lá no canal, na parte dos posts, não divulguei no Telegram, nos grupos que eu tenho e tal, não divulguei em lugar nenhum ainda. Foi só naquela live de terça passada e já tá assim, né? E também tem a questão de você ter feito um trabalho com os webinários, né? Ele não veio, caiu no colo, né? Cara, já é um trabalho feito. Que legal, Udinara. Você participou, né? Não sei se a Jaque participou de algum, mas eu lembro da Udinara. Os webinários foram muito importantes nesse livro Véu de Maia. Muito, muito, muito mesmo. Porque a pesquisa foi ao vivo, né? Do Véu de Maia. Foi com os webinários. Os webinários foram extremamente importantes nessa história. O contato também com as pessoas, né? As ideias que trouxeram. O pessoal do canal me enviou muitas coisas. E eu consegui fazer uma pesquisa muito profunda, né? Já utilizando a minha experiência de pesquisa, experiência na área de história, de arqueologia. Mas eu comecei a estudar outras coisas, né? Como cosmologia, mitologia, assim, eu já estudava, mas me aprofundei muito mais. Me aprofundei bastante também em geografia, que eu já gosto, né? Eu trabalhei no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Eu sempre tive ligação com geografia, mas eu fiz um estudo bem profundo, né? Então, esse livro, ele tem tudo, né? Ele não é só de arqueologia, como foi a Arqueologia Proibida no Brasil, é um livro de arqueologia e história brasileira, basicamente. O Véu de Maia, não. O Véu de Maia foi classificado pelo Clube Brasileiro do Livro como metafísica e filosofia. Mas é claro, né? Que quem estudou um pouco de ciência já sabe que a maioria das ciências, elas não tem nada de física, mas sim de metafísica. As teorias todas são da área da metafísica. Né? Elas surgem também das ideias religiosas. O Cláudio fala muito disso, né? Fiquei sabendo que ele veio aqui. O Cláudio fala muito disso, que muitas das ideias teóricas vieram da Cabala, da ciência moderna. E tem uma parte do meu livro, no segundo capítulo, onde eu mostro, segundo, terceiro capítulo, não me lembro, não, terceiro capítulo, que eu mostro a gênese do heliocentrismo. São todos magos, todos. Copérnico, Kepler, Giordano Bruno, Newton, todos eram magos. Eles não estavam nem aí se era o Sol em torno da Lua, a Lua em torno do Sol, se a Terra estava girando, que nem uma boleta, não estava... Não era essas ideias que ele estava pesquisando, ele estava pesquisando ideias metafísicas. Se eu não me engano, eles faziam parte do Priorado de Sião, não era? Então, fica difícil de saber se eles faziam parte do Priorado de Sião. Mas que eles faziam parte do hermetismo, isso daí é meio óbvio pelos símbolos que eles desenhavam. Inclusive, tem 2 imagens no meu livro que eu mostro, né, uns escritos do Newton, que se parecem muito com a cosmologia dos antigos, né, e também com a árvore da vida, e os do Giordano Bruno são explícitos, né, assim. Ele estava muito ligado no Sol Negro. Tem um livro do Newton, que esses escritos do Newton só estão sendo revelados agora, porque ele não era o que eles estão falando, mas dentro desse livro, ele colocou uma ilustração do século XVI do Sol Negro.
que Caramba. era conhecido dentro do hermetismo. E daí eu fui procurar a origem dessa imagem e coloquei no livro. A origem dela vem de alquimistas do Renascença. A origem da imagem do Sol Negro, que era ligado à renovação, ao Uhum. ciclo, né? Principalmente a parte onde está o caos que se torna novamente a ordem, né? Então, o Sol Negro era um símbolo alquímico também muito importante. E eu Então, descobri isso nos estudos do Newton. Olha caramba. só que loucura, né? Então, Porque, é muita coisa que eu acabei estudando nesse tempo, né? Que são coisas absolutamente originais. O livro tem informações totalmente originais mesmo, tá, gente? Por tá, então, exemplo, assim, a parte de cosmologia antiga, eu nunca vi nada escrito em português como o meu livro. Que ele pega todas as cosmologias mais importantes, assim, de 10 a 15 povos do mundo, e elas são quase idênticas. Como que isso pode, né? como isso É pode? impressionante. Eu vou passar agora aquela vinheta do teu livro, e aí Sim. taca de pau, tá bom? Beleza. Gente, tá, é super, super recomendável, tá? As Ótimo. duas obras dele. E quem tiver como adquirir tanto a revista Enigma quanto os webinários que ainda estão para ser vendidos, por favor, adquiram. É uma fonte muito boa de conhecimento, de aprendizado, e também, assim, você vai fazendo as conexões com aquilo tudo que a gente já viu no canal da sabedoria hiperbórea, das coisas que a gente traz de outros tipos de conhecimento, vocês vão juntando tudo, ligando os pontos, para vocês tirarem as suas próprias conclusões, tá? Então, quem tiver oportunidade, por favor, aqui vai a vinheta. Tá, legal. Você já sentiu que o mundo é diferente do que lhe contaram? Que existe uma agenda conduzindo a humanidade em uma direção específica, e que nada disso está ligado a lutas sociais ou ao acaso? Você está preparado para a verdade, para uma quebra de paradigmas tão gigantesca que o levará a outro nível de consciência? E se tudo o que chamamos de realidade for apenas um palco, uma projeção cuidadosamente arquitetada por inteligências não humanas que nos mantém dentro de um imenso terrário? O véu de Maia revela a existência de um governo oculto que estendeu uma imensa prisão sobre a Terra, criando a ilusão da vida e do cosmos, uma programação arquitetada por entidades usurpadoras. Sob essa engrenagem de controle, civilizações inteiras já foram criadas e destruídas em ciclos de resets, enquanto povos antigos e evidências arqueológicas denunciam dimensões ocultas, terras além, reinos subterrâneos e planos celestes. André de Pierre desmonta a narrativa oficial e expõe as engrenagens desse sistema milenar. Quem são os verdadeiros engenheiros desta prisão cósmica? Existe uma saída no código capaz de libertar a consciência humana? Mais que um livro, O Véu de Maia é um chamado à ruptura. É isso aí, gente. Gente, que música fantástica, hein? Eu quero usar sim. Manda pra Então, mim que já eu quero usar no meu canal essa música. Fantástica. Esqueci de falar. Dona Cara, Chile. vai ser difícil repetir. Eu vou fazer até uma propaganda com essa música, eu acho. Dá mandar Dona só o Chile, áudio pra mim. manda, manda. Fantástica. Porque, tipo, resumiu bem o que é a obra, né? E é uma obra, gente, meio mágica. É por isso que o pessoal da Câmara Brasileira do Livro fica imaginando o espanto, né? A O que esse cara bibliotecária tá fazendo? pegou aquilo lá para ela classificar, né? O espanto, deve ter caído da cadeira, né? O que esse Mas cara tá assim, fazendo? O que esse cara tá fazendo? ele é classificado assim por ser uma obra meio mágica também, no sentido de imagens. Eu também caprichei na escrita para ser uma obra assim, que vai tocar o subconsciente também, entendeu? Tem mensagens subliminares lá dentro e tal. Eu me preocupei com isso porque o subconsciente é muito importante, é o que é sequestrado, né? Desde a infância. E André, quando é que isso aí já é uma curiosidade minha, quando é que esse assunto bateu de um jeito diferente na tua vida? Porque você Ah, sempre foi ótima questionador. pergunta. Quando é que isso teve essa virada de chave? Porque você sempre era muito metódico no teu trabalho e a tua busca arqueológica nunca tinha ido por esse lado. Nunca. Quando é que deu essa virada? Eu sou um pesquisador, primeiro, que está em busca da verdade, né? Então, quando você olha para a verdade, fica impossível não se sentir atraído por ela. Eu não tinha me dado conta ainda dessas coisas. Então, vamos lá. Quando que surgiu essa curiosidade, né? Primeiramente, eu tinha um curso, tinha um aluno que era terraplanista. E eu nunca maltratei terraplanista no meu canal, nada assim. Mas eu confesso para vocês que até o momento eu não tinha me dado conta da cosmologia dos antigos, principalmente, que é a base do meu trabalho. Não seria exatamente a Terra plana, como o pessoal está acostumado, mas eu não tinha me dado conta da cosmologia dos antigos. Quando eu descobri a cosmologia dos antigos, eu percebi o seguinte, que tudo aquilo que eu estava estudando só tinha resposta ali, tinha que entender aquilo para encontrar as respostas. E quando eu conheci a Maria também, a Maria me trouxe uma carga de informações sobre isso muito grande. Então, ela foi muito importante nessa pesquisa, sabe? Ela me trouxe essa carga, e isso fez eu me interessar ainda mais pelo assunto. Então, foram esses dois momentos, né? Eu comecei a pesquisar, gostei. Depois a Maria veio e mostrou ainda mais coisas.
e entrei de cabeça porque eu consegui a resposta para tudo que eu estudava ali. Eu percebi que eu não encontrava as respostas porque eu não conhecia a verdadeira cosmologia. Então, eu estudava a história dos antigos, o que eu encontrava em campo, e não sabia explicar. Por quê? Porque eu estava pensando com a cabeça da cosmologia atual, da astronomia atual e etc. Veja, né, os antigos faziam alinhamentos com grandes monumentos, eles eram muito ligados aos astros. Então, como que eu vou explicar os antigos sem entender o que eles pensavam? E quando eu comecei a mergulhar nisso, eu me perguntei, seria possível que o universo fosse realmente o que eles estão falando? Foi aí que eu descobri que sim. Daí, quando eu descobri que sim, não tem como voltar mais atrás. Não tem mais. É impossível voltar. Esse é o último paradigma que todo mundo vai quebrar, porque é o maior paradigma que foi instalado na gente desde a infância. A questão do universo mesmo, do formato do universo, do formato da Terra, do porquê da existência da grande Terra desse mundo, por que nós estamos aqui. Vejam só, né, que incoerência. As religiões explicam o outro lado, né? Tentam explicar por que estamos aqui e o outro lado. Só que a maioria dos religiosos hoje em dia, principalmente no Ocidente, eles vão buscar respostas também na cosmologia da NASA. Isso, o que acontece nesse momento? Uma incoerência de raciocínio. Porque essas religiões todas surgiram no mundo antigo, quando a cosmologia verdadeira era falada, até o século XVI. Então, hoje em dia, as pessoas estão mais ou menos numa espécie de grande engano por essa incoerência. Delas acreditarem em espiritualismo. Eu vejo muitos colegas aí espiritualistas, que têm canal e tal, que falam de espiritualismo, mas não sabem explicar, por exemplo, peraí, mas onde fica o mundo espiritual? O que é uma outra dimensão? Tudo isso some da mente quando a gente imagina esse universo da NASA. Acaba tudo isso. Na cosmologia dos antigos, você tem explicação para tudo. Inclusive para o meu estudo principal, né, que era entender a simbologia hoje em dia, gente. Depois de entrar de cabeça nesse estudo, eu olho os símbolos da sociedade secreta. Eu fui numa igreja aí semana passada, na Catedral da Sé. Aonde eu olho os símbolos, eu entendo tudo. Tudo. Completamente. Não tem mais mistério para mim na simbologia. Depois que eu descobri qual é a verdadeira cosmologia, estudei muito isso. Por isso que eu me peguei tanto nessa parte. Então, o livro Véu de Maia, inicialmente na introdução, ele vai fazer uma crítica muito pesada aos teóricos dos antigos astronautas e ufólogos, que basearam a sua pesquisa na cosmologia da NASA. Na introdução. No capítulo 1, eu me dediquei à investigação do porquê nós não conseguimos enxergar o óbvio, por exemplo, que o Sol está próximo. Por quê? Porque a maioria das pessoas, 99% das pessoas, não conseguem enxergar isso. Esse foi o material da minha investigação no primeiro capítulo. Daí eu investiguei como é que é o sistema do governo oculto. Então eu fiz uma investigação, por que nós não conseguimos ver? O que foi tirado de nós, nós não conseguimos ver. No capítulo 2, eu faço um estudo sobre os grandes resets, os ciclos das humanidades. Que ninguém faz esse estudo, basicamente, aqui no Brasil. E é a coisa mais importante para a gente saber sobre história, né? Talvez o Graham Hancock tenha feito um estudo sobre isso, mas eu penso que mesmo ele estudando os antigos, ele cai no colo da NASA de novo, provavelmente. Coisas de bolas, girando, flutuando no espaço, né, e etc. Ele vai cair nisso, provavelmente, também. Mesmo estudando os antigos. Eles estudam os antigos e ignoram o que eles falavam. Simplesmente. Então vamos aí falar dos grandes resets. O que aconteceu com as outras humanidades? Tem evidência, tem prova disso tudo? Coloquei no segundo capítulo. No terceiro capítulo, nós vamos estudar a cosmologia dos antigos, de uma forma completa, na primeira parte do capítulo 3. E na segunda parte do capítulo 3, eu vou fazer um estudo sobre se é possível ou não que os antigos diziam, se é possível ser verdade, né? No capítulo 4, eu faço uma investigação da verdadeira história. Quem são os seres que aprisionam? Como é a prisão do nosso mundo? Como foram as outras humanidades desde o início? Todo esse estudo é feito no quarto capítulo. No quinto capítulo, eu fiz um estudo sobre as dimensões, para que as pessoas entendam o que é outra dimensão, para onde vamos quando morremos, etc. Mas um estudo mesmo assim, falando, ó, você vai para cá, você vai para lá. Tudo estudando a cosmologia dos antigos. E no último capítulo, eu faço uma sugestão de como sair desse ciclo, né? Como rasgar o véu, como sair do ciclo da roda de Sansara e etc., do ciclo das reencarnações, que eu penso que deveria ser o objetivo de todas as pessoas. É sair do ciclo das reencarnações. Até recebi um comentário no canal de uma pessoa, mas você está sendo incoerente sobre o ciclo das reencarnações, é para a gente aprender. Eu falei, olha, a primeira lei desse mundo é o livre-arbítrio. Se você quiser continuar no ciclo, continue, seja feliz no ciclo das encarnações, sem memória. Você volta para cá sem memória, daí você volta para lá, eles apagam sua memória de novo, você volta. Se você quiser ficar assim, é uma escolha sua. É uma escolha de todos. Eu quero sair do ciclo. Eu penso que todas as pessoas deveriam estar... O objetivo de todas as pessoas deveria ser esse. Como eu faço para sair desse ciclo?
Mas eu acho que precisa ter um nível de maturidade para entender isso e estudo um pouco maior, né? Mais avançado, infelizmente. Infelizmente. Mas você acredita, já entrando na situação hipotética mesmo, de acreditar como pessoa, de que o ser humano realmente quer sair dessa ilusão, ou é muito cômodo ter um salvador, alguém que guia a vida deles? Ótima pergunta. No livro Véu de Maia, isso é uma discussão muito grande no livro Véu de Maia, tá? Essa questão das pessoas aceitarem. E é obrigatório aceitar. Por quê? Porque a primeira lei do mundo, eu defini as 12 leis do mundo no capítulo 6. E a primeira lei é a lei do livre-arbítrio. Se a gente está aqui, a gente aceitou de alguma forma. Se você Mesmo está aqui, que você aceitou. ou Por foi que enganado os para seres aceitar, mais né? poderosos tecnologicamente e mais inteligentes e etc., conhecedores da realidade, têm que fazer pacto? Por que a elite oculta tem que te convencer através de Hollywood, propaganda, que o mundo é uma grande propaganda, né? Tem uma grande, tudo é propaganda, tudo. Por que eles têm que te convencer a todo momento? Que é para manter a ilusão. Senão você Não só desperde. isso, você tem que querer estar na ilusão. Exatamente. Você tem que querer, você não pode obrigado estar aqui. Esse é o grande segredo. Então te Você convence quis. a querer. Exatamente. E ainda tem gente esperneando, dizendo que quer, mesmo assim, mesmo sabendo essa informação, tem gente querendo, não, porque eu vou voltar, eu vou aprender, e eu vou aprender, e vão apagar minha memória, eu vou aprender de novo a mesma coisa, vão apagar minha memória de novo, né? Como se isso fizesse algum sentido. É Se estão porque apagando a acredita. sua memória, você não está aprendendo nada. Se É porque estão é apagando a sua confortável. memória toda hora, e o que você tem é fragmentos de memória. É porque a gente aprendeu que é confortável estar Exatamente, aqui. você aceitou estar aqui. Agora, pô, eles colocam a gente nessa roda, vão apagando a nossa memória, vão nos convencendo a estar aqui, sim. Vai da gente procurar o conhecimento, nos religarmos aos verdadeiros engenheiros desse mundo, nos religarmos de volta aos seres do alto, para sair dessa roda, para que a nossa alma possa fluir dentro do sistema. Porque da forma que está, você está sempre aceitando. Concordo com você. Veja o seguinte, né? Você já percebeu que a elite, ela tem que a todo momento estar te convencendo a seguir? Olha o Estado. O Estado, ele tem um puta poder, né? Ele tem o monopólio da morte, ele tem o monopólio da força, certo? Uhum. Mas ele não usa a força dele sempre. Ele usa o convencimento, a propaganda. Daí vão dizer, porque é democracia. Como aqui democracia? Você sabe se seu voto vai ser computado? Você escolheu os candidatos que vão estar para serem votados? Você pode se candidatar? Aí, agora, André de Pierre, eu vou me candidatar. Você pode se candidatar à presidência, ao Senado? Então, que democracia é essa? Não é democracia, é porque você tem que aceitar. Você tem que aceitar o sistema. Essa é a primeira lei. É bem isso. Você E é tem mais convencido. 11 leis ali no sexto capítulo, né, que são leis importantíssimas. Porque assim, eu não escrevi um livro só criticando o mundo. Né? No último capítulo, eu me coloco como sugestão de, pô, como é que vamos sair dessa porcaria? Daí vamos conhecer as leis, então. Daí, através de investigação, vamos conhecer as leis para hackearmos o sistema. Como que nós vamos fazer para hackear esse sistema? Como nós vamos sair, né, dessa situação? Primeiro, a gente tem que conhecer cada parte do problema. Qual é a parte 1? Parte 1 é conhecer o governo oculto e as suas facetas. 2 é conhecer a nossa história. 3 é conhecer que nós estamos achando que estamos num lugar e estamos em outro. Num ambiente controlado, onde eles fazem o que eles quiserem aqui nesse mundo. 4, você tem que conhecer de novo, né? Quem é a elite oculta, quem domina o mundo. 5, você tem que entender as dimensões também para saber para onde você vai. E 6, se você vai para algum lugar, como sair do sistema, de verdade. Porque o sistema, de verdade, é a própria roda de Sansara. No fim. No fim de tudo, não é só uma escravização física em terceira dimensão. É uma escravização completa do ciclo. Você fica num ciclo, que nem as humanidades também têm um ciclo eterno, né? Aí. Sim. É um reset eterno. Acho que ele já está perguntando aqui se esse sistema oculto é formado apenas por humanos ou a participação de forças externas, né? Ou de supra-humanos, intraterrestres, extraterrestres. Quando você entende o nível de domínio que existe no mundo, nas mais pequenas coisas que você possa imaginar, nos mais pequenos hábitos,
no que o mundo é toda uma propaganda mesmo, você começa a entender que é impossível ser humano. Não é humano. Claro que não. Não tem como ser humano. Isso vem dos seres que nos conhecem profundamente. Eles sabem o resultado de cada atitude que eles tomam. Eles nos conhecem profundamente porque eles nos criaram, eles não nos modificaram geneticamente. Eles sabem como a gente vai reagir a cada coisa. E mesmo assim, eles fazem de tudo para nos manterem cegos. É uma coisa que a gente estava conversando com Suenaga, que por mais que a gente pareça ir para o fim do abismo, a gente sabe que a gente não, eles não nos deixam sair da linha, ou eles pegam o cabresto, porque eles sabem que se alguma coisa eles fizerem alguma coisa errada, eles deixarem escapulir, a gente começa a ver a verdade. É por isso que existe essa sucessão de holografias, de enganos, de fumaça para manter a humanidade pacata para a verdade e extremamente animalesca enquanto humanidade, porque a gente está muito animalesco. Acho que nem dos livros de histórias do que a gente aprendeu na escola sobre a pré-história, do homem da caverna, a gente está pior que aquilo do que a gente via, em termos de emoção, de reação enquanto humano. E aí quando você fala que os que nos comandam, eles nos conhecem profundamente, a impressão que dá é que esses que nos dominam, que dominam esse terrário, eles não têm concepção ou têm régua de ponto de vista. Eles não têm julgamento nem ponto de vista. Eles só querem ponto. Se é bom ou ruim, para eles isso não existe. Eles só querem manter o controle. Sim, é porque eles são usurpadores, né? Eles são usurpadores. O nosso mundo foi usurpado. Foi sequestrado. É isso que eu queria também falar. Nosso mundo foi usurpado, ele foi sequestrado. E fechado. Num campo de força mesmo. Esse domo que a gente não consegue fisicamente... Esse domo, quem colocou foi os Anunnaki. Mas não pense nos Anunnaki como uma espécie alienígena, do Nibiru, alguma coisa assim. Quando eu falo Anunnaki, é no sentido de daqueles que vieram do céu. Uhum. A palavra deuses significa a mesma coisa que Anunnaki, só que no proto-indo-europeu, né, proto-indo-ariano, a palavra daivos também significa aqueles do céu, igualzinho. Então deuses, Anunnaki é a mesma coisa, tá? São seres que vieram do céu. Mas eles não vieram do que está acima das águas, na superfície das águas. Eles vieram de terras além da nossa. Chegaram até aqui, onde é próximo ao Axis Mundi, o eixo do mundo, que é o Polo Norte. Chegaram aqui, dominaram essas terras e fecharam esse mundo. E nos aprisionaram aqui dentro. Foi isso que aconteceu. Então, o céu, tudo é uma projeção, uma tecnologia. Sol, a Lua são tecnologias, o céu é uma projeção. Os planetas são interações plasmáticas, de plasma, elétricas, né? Então, esses seres usurpadores, na verdade, eles nos modificaram geneticamente, eles modificaram os seres nativos que existiam nesse mundo, geneticamente, até chegar em nós. André, essa modificação genética que houve conosco, já conta todos os resets para trás também? Ou tem um determinado reset? Tem um determinado reset. Isso aconteceu depois do terceiro reset. Eu não vou dizer exatamente. No livro Véu de Maia, eu construo o primeiro, segundo, terceiro reset, tá? Uhum. Mas esse não é um trabalho final, porque fica impossível de saber exatamente qual momento, quantos resets tiveram anteriormente. Mas teve 3 grandes resets. O primeiro é das coisas que eram muito grandes, né? As árvores gigantes, né? Os seres titãs. Esse foi os primeiros seres a habitarem esse mundo. Daí vai ter um segundo momento, onde os Anunnaki, seres maiores ainda que nós, foram colocados aqui nesse mundo, e também os seres nativos aqui da Grande Terra, que tinham aparência zoomórfica, até, né? Alguns tinham aparência de diversos... Esses seres que o pessoal dizem que vêm de outros planetas, né? A 100 anos-luz de distância, são seres nativos na Terra, tipo reptilianos, seres zoomórficos. Esses são os nativos aqui do Axis Mundi. E os Anunnaki são seres que moravam em continentes desse grande oceano que é a Grande Terra. Moravam em terras além, né, que a gente chama, mas são continentes que nem os nossos, mas mais afastados, próximo ao fim da grande plataforma, né, que é a Grande Terra. Então, teve essa segunda habitação aqui no mundo, que inclusive aqueles seres maiores, não como os titãs, mas que eram grandes, tipo megafauna, etc., também coexistiram nesse momento. E teve esse reset porque os Anunnaki começaram a tentar já usurpar o mundo naquela época. E teve daí um reset, e depois eles desceram pro intraterreno, não só os Anunnaki, como os outros seres, tentando se proteger. Então, o intraterreno do nosso mundo
ele não é habitado desde o início, desde a construção. Ele é simplesmente uma resposta aos resets, tá? Eles simplesmente desciam para se proteger dos resets. Da colheita, né, que eu falo, né? Tem a plantação e tem a colheita. Então, eles subiram novamente com um plano muito certo de tomar o Axis Mundi, que é de onde sai todo o eletromagnetismo do mundo, né? Então, que separa as águas, etc. Então, esse momento é muito importante na história. O quarto reset seria o dos próprios Anunnaki, quando eles instalaram esse domo baixo, né, que nós temos aí. Esse céu baixo, que é o céu que está fazendo que nós vivemos uma vida muito curta, né? Por conta disso, doenças, etc., que não existiam antes. Aqui a gente está perguntando se esses resets seriam parte natural do cosmos, né? Ou se são manipulados mesmo pelo governo oculto. Não. Vamos lá. Essa é uma pergunta interessantíssima da Shirley, porque vai fazer com que eu explique para vocês diversas coisas, tá? Qual é o primeiro erro da nova ciência, da ciência-religião? É tentar explicar tudo como se fosse natural. É por isso que saem essas teorias malucas de Big Bang, teoria da evolução, porque eles tentam explicar as coisas acontecendo naturalmente. Então daí vem as maluquices, homem macaco virando gente, bactéria virando homem macaco, virando peixe, virando... Vem essas loucuras de Big Bang, há bilhões de anos-luz, coisas assim. Porque eles têm que tentar explicar as coisas de forma natural. Só que essa não é a natureza do nosso mundo. A natureza do nosso mundo. O nosso mundo é todo tecnológico. Ele é um ambiente controlado. É tudo fruto de engenharia. E tudo que existe nesse mundo tem um propósito. Tudo. Todos os seres. Tudo faz parte do sistema. De um sistema de engenharia. Então não tem essa de ser uma coisa natural do cosmos. Não, é programado, é projetado. Eu até coloco no meu livro, um debate comigo mesmo sobre a inteligência artificial. Eu coloco ali a possibilidade no meu livro, né? A ciência é tão maluca, a ciência com cifrão aí, que é a nova religião, que eu coloco como possibilidade lá. Vamos supor que a inteligência artificial adquira corpo, né? E tome consciência de si mesmo. E daí eles vão tentar explicar o mundo virtual deles de forma natural no futuro, negando que foram criados por nós. Isso vai acontecer também. Eles vão negar que eles foram criados. Eles vão tentar achar uma explicação de como eles surgiram naturalmente. Divinamente. É o que a gente está fazendo. Essa idiotice. Mas essa idiotice vem de 200 anos para cá, gente. 200 anos. Não, isso é muito recente. Tudo que vocês estão seguindo aí, falando com o público, como se fosse, nossa, a ciência, não sei o quê. Tem 200 anos para cá, esses pensamentos. Por milhares e milhares e milhares de anos, todo mundo sabia a natureza do universo. Que é uma natureza programada. É um sistema inteligente de engenharia. Nada é por acaso. Nada acontece sem que esteja escrito no sistema. É por isso que eles conseguem explicar o universo através de fórmulas matemáticas. Você consegue explicar, por exemplo, um software de computador através de equações. E também o nosso mundo. Aliás, você porque isso não prova que é natural, isso prova que é artificial. Ué, até o mapa astral. A gente nasce com o mapa astral já codificando a nossa personalidade. Exatamente. Essa questão dos astros é muito importante. O que são as estrelas e os planetas? Não sei qual é o nível de conhecimento de vocês, né? Eu acho que esse é um conhecimento assim até muito avançado para estar falando para um certo público. Mas assim, na cosmologia dos antigos, os antigos sabiam, não é que eles acreditavam, eles sabiam que as estrelas eram seres vivos, conscientes. Eles sabiam que tinha vida nos astros. E que essa vida ali programava os seres humanos. Foi aí que nasceu a astrologia. Eles sabiam que a gente estava sendo programado desde o nascimento. Olha o nível da escravidão, gente. Você chega aqui, já tem uma tecnologia de programação da tua vida no próprio DNA. E quem que faz isso? Os astros. E os antigos sabiam disso. Eles deixaram, a astrologia surge dessa ideia. Aliás, hoje em dia, eu sinto vergonha dos astrólogos, sério, hoje em dia. Eu fui procurar, quando eu estava escrevendo meu livro, me deu uma vergonha tão grande. O mapa astral, o zodíaco, né? O zodíaco. Todos os zodíacos que eu encontrei, modernos, tem o Sol no centro. Mas como que no zodíaco o Sol pode ser no centro, se o ponto de observação da astrologia é a Terra? Então daí você começa a pesquisar e descobre que a astrologia original, a Terra, era o centro, óbvio, porque isso é óbvio, uma coisa assim, né? Mas as pessoas não pensam sobre isso, não refletem. Mas olha aí o zodíaco na internet, é uma vergonha. As pessoas não conhecem isso.
E eu tive dificuldade de encontrar um mapa real, original, onde a Terra está no meio e tem os círculos concêntricos com os astros que têm sempre o mesmo papel no céu. Vocês sabiam, por exemplo, que os planetas, que eram chamados de astros errantes, o Sol e a Lua transitam sempre no mesmo ponto no céu? Por exemplo, o Sol nunca vai passar por Sírius. Nenhum planeta vai. É como se tivesse uma via magnética em um único ponto do céu, que eles chamam de eclíptica. Então tem todo esse céu vasto, mas todos os planetas, o Sol e a Lua, passam no mesmo ponto. Foi daí que surgiu a ideia de órbita e sistema solar, veio da astrologia por causa disso. Eles tentaram explicar, mas peraí, por que eles não saem dessa posição? Por que eles não vão mais ali, mais a leste, mais a oeste? Porque eles sempre estão nessa via, nessa estrada. Os antigos sabiam por quê. Daí eles inventaram essa coisa de órbita, de orbitando o Sol e etc. Mas a observação deles, gente, é a mesma que a nossa. O ponto de observação deles é a Terra. Só existem telescópios terrestres. Esses telescópios espaciais não existem. Vamos colocar até uma imagem aqui, para que de uma vez por todas as pessoas comecem a entender certas coisas que eu admito que eu tive dificuldade. Espera aí, eu vou colocar na tela para vocês rapidinho. Isso aqui são os slides da live. Que eu fiz no meu canal. Dá uma olhada nisso aqui. Gente, eu acho que tem que acabar esses debates. É porque a sombra na Lua seria de tal forma. E, não sei o que, não parece as estrelas porque a câmera. Mas seria possível o astronauta ficar pulando daquele jeito. Esse tipo de conversa é ridículo. A mesma coisa que você tentar provar para uma pessoa que o Star Wars é real. Não, porque é possível o Star Wars, etc. Gente, isso aqui tá na cara. Olha bem para isso. Olha bem para isso aqui. Você vai perceber que isso daqui não é verdade. Que isso daqui é um estúdio. Pelo amor de Deus. Quem tirou a foto? Pelo amor de Deus, gente. Sabe? Tem que parar essas discussões. Olha isso aqui. Eles dizem que o módulo lunar desceu e depois subiu e acoplou numa nave que estava lá em cima. Ele desce e sobe da Lua. Depois ele engacha essa coisa que vocês estão vendo na tela. De papel celofane. Essa coisa ridícula. Gente, é ridículo. Tem que parar essa conversa, sabe? Me dá desespero. De você ter a premissa de que isso é verdade. Por que as pessoas ficam debatendo? É a sombra, não sei o quê. Porque a premissa é errada. O princípio é de que isso aconteceu. E a NASA, ela tá rindo. Porque isso nem imagem original é, porque eles sumiram com os originais. Vocês sabem disso, né? Uhum. Dá uma olhada. Eles não se preocuparam nem em sujar o pezinho do módulo. Olha só. Tá limpinho. Não, e o tiozinho, alguém ficou para trás porque o outro tá agarrado no módulo lunar e o cara se preocupou em tirar a foto. Então, o que as pessoas têm que começar a pensar é, se eles mentiram isso, eles mentiram tudo. É isso que eu não entendo também do pessoal, sabe? Eles olham isso aqui e vê, puta, é falso mesmo, não tem como acreditar numa coisa dessa em 2025. Talvez em 1971, sei lá, 75. Olha, que eram efeitos especiais de ponta, né? Mas hoje em dia, em 2025, né? Com os efeitos especiais, da forma que eles evoluíram, não dá mais para levar isso, né? A sério. Agora não é só... Olha o Hubble, gente. Isso aqui é o Hubble, isso aqui é um concerto no Hubble. Dá para levar a sério isso? A cuica. Por que eu tô mostrando para vocês? Porque quando vocês pensam em Hubble, vocês pensam numa super tecnologia no espaço, né? Isso é o Hubble. Esse é o suposto conceito desses bonecos aí, olha só. Gente, como acreditar que isso é real? Quer dizer, se você deixar uma antena do seu quintal de 90 até 2025, ela vai enferrujar, o Hubble não acontece nada. Essas coisas que estão no espaço não acontece nada com eles. E eles dizem que o espaço é um ambiente super severo, né? Hostil. Então, peraí. Se isso tudo é mentira, qual é o ponto de observação da NASA? É a Terra, que nem a gente. Uhum. Mas por que eles investiram tanto nessa farsa aqui? Primeiro que dá muito dinheiro, né? Uhum. Muito recurso e etc. Segundo, porque é uma baita propaganda de que eles estão certos. Então, você parte da premissa que tudo isso aqui é verdade, porque são os governos que estão falando que é verdade. Ninguém consegue conferir se é verdade ou não.
Somente aquele senador brasileiro lá que disse que foi no espaço, falou que a batata da perna e a cabeça dele inchou. Você viu a entrevista? A batata da perna, ele fala. O cara não sabe nem o nome panturrilha. Ele se diz um, né, senador lá, o atornauta. Esse tipo de gente são atores. Aquele Neil deGrasse Tyson, que fica divulgando a astronomia, aquele cara é um ator, gente. São todos atores. E ninguém percebe, sabe? Isso me deixa louco. De verdade. Porque quando eu comecei a investigar, eu não me atentava, sabe? Eu ficava lá na minha arqueologia e tal. Eu não me atentava. Quando eu comecei a olhar, eu falei, pô, é isso aqui? E tem alguém que acredita nisso e vocês estão querendo debater isso aqui? É a mesma coisa que debater Star Wars, né? Uhum. Debater Jornada nas Estrelas. Em Hollywood, eles criaram toda a fantasia também para que as pessoas começassem a imaginar o universo dessa forma. Essa é uma parte muito importante, porque a pessoa, para entender a verdadeira cosmologia, ela precisa matar esse paradigma. Entendeu? Olha o que é o Hubble, olha a Voyager. Eles dizem que isso aqui está no espaço desde 1977 e se comunicam com isso. E eles falam que isso aqui está a bilhões de quilômetros da Terra. E eles colocaram um disco dentro. Um disco. Para que se algum ET encontrasse a Voyager, tocasse o disco com sons da Terra. Ah, tem a música, que é uma gravação da Beth Carvalho lá, Coisinha do Pai, nesse disco, sabia? Não, mas é a coisa mais vergonhosa. Saiu uma propaganda mais vergonhosa do século XX. Isso é uma vergonha. Como que pode falar que alguém que manda fazer isso daqui, que foi aquele Carl Sagan, é um gênio? Como assim? Um gênio? Então, olha isso, gente, é uma antena parabólica. E eles todo ano falam, ela parou de funcionar, mas voltou a se comunicar. Gente, se você for num estacionamento, né, sub 2, você não consegue mais se comunicar com ninguém. Então, assim, se eles estão mentindo isso e reafirmando a mentira todo ano, como que vocês acreditam em qualquer coisa que essa gente fala? Essa é a quebra de paradigma, gente. Tem gente que vai sair da live e tal, vai ficar assustada. Porra, será que é verdade? Quem tá iniciando agora, né? Uhum. Vai acontecer que nem aconteceu comigo, ficar a noite sem dormir, pensando, pô, se a gente for ganhar dessa forma, é dessa forma, gente. Até porque, André, tem o grande engano midiático da temporada, sim, né? Que é o tal do. A gente tá brincando, fazendo piada disso, que é o Crazy Atlas, né? E aí depois descobriu que tem uma coisa muito maior ainda que está vindo, que está indo de encontro com o Crazy Atlas, e amanhã vai ter aquela conferência com os militares nos Estados Unidos, e aí eu já estava falando que essa reunião, isso é primeira mão, gente, tá? Que a reunião de amanhã é para divulgar no Jornal Nacional que nós vamos ser invadidos e que se nós nos se reunir, nós se extingue. Né? Então, isso é notícia de primeira mão. Guarde novas posições do senhor Laranjão, que o negócio vai sujar para o nosso lado. Então, e vai ter muita gente que vai acreditar. Claro que vai, porque eles não sabem os princípios. Princípio número 1, nós vamos ser invadidos por quem? Nós já fomos invadidos há muito tempo. Então não tem que ninguém para invadir aqui, nós estamos fechados. Você só pensa em invasão nesse mundo onde tudo evoluiu de forma natural, tudo é por acaso, né? Tudo é um acaso, né? Você é poeira de estrela. Nesse mundo aí de fantasia, vem uma nave de um exoplaneta. Né? Então eles vão criar no céu simulações, etc., para mostrar essa invasão, talvez não, talvez isso aí morra que nem outros. Já vi tantos desses cometas, né? Desses meteoros que eles falam e tal. Que vão destruir a Terra, inversões de não sei o quê, que vão destruir, e nada acontece. Nada. Por que nada acontece? Porque não é verdade. Não é só isso, mudamos os planos, adiamos os planos. Porque o mundo ele não é assim. Quando tiver o reset, você vai estar aí, a gente vai estar fazendo a transmissão aqui, pum, acabou. É isso que é o reset. Não vai dar tempo para nada. Não vai dar tempo para nada. Não vai ser choque de meteoro, nada. Vai ser tudo programado. Quando você começa a entender que a Terra é um ambiente controlado, você vai entender furacões, terremotos, por exemplo, catástrofes pontuais, tipo aquela do Rio Grande do Sul, como que elas acontecem, tudo você vai entender. Porque assim, se você tem um terrário aí na sua casa, um aquário, quiser fazer uma catástrofe para os peixes, é facinho. Porque é um ambiente controlado. A Terra não é aberta num espaço que é um vácuo. A Terra é um ambiente controlado. É uma plataforma fechada, onde eles fazem o que quiserem no clima. É só instalar um dedo. Não precisa vir um meteoro de quintilhões de anos-luz da Terra, isso não existe. Inclusive, é interessante mostrar aqui esses cálculos da NASA, né? Para vocês entenderem. O tamanho da mentira, essa questão dos anos-luz, olha só. Quando você diminui o universo em escala, ou seja, essa é uma parte grande do livro.
Vai falar do Sol, né? Porque o Sol foi um start para mim. Você falou também como que eu despertei, né? Foi o Sol. Eu olhei para o Sol e falei, pô, por que eu acho que o Sol está longe? E comecei a investigar isso na época, né? E daí eu descobri, investigando com o meu método, eu descobri cada coisa, né, de arrebentar o topo. Mas isso aqui, ó, esse é o universo da NASA, gente. Se você pegar as distâncias que eles colocam e os tamanhos, diminuir em escala pequena, pega aquilo que é grandão, diminui em escala na distância que eles dizem, no tamanho que eles dizem, certo? A escala é essa aqui, ó. Eu coloco o Sol como tendo 1 metro. Você utilizando razão de escala, você vai perceber que a Terra, nessa escala aqui, vai ter menos de 1 centímetro. É isso que a NASA está falando para você. Que o Sol vai ser uma bola com 1 metro de diâmetro e a Terra uma bolinha de 0,92 centímetros, ou seja, menos de 1 centímetro. E a distância entre uma bolinha e outra vai ser de 107 metros. Agora, imagine-se morando nessa Terra de menos de 1 centímetro, olhando para cima, você conseguiria ver o Sol, uma bola de 1 metro de diâmetro a 100 metros dentro da bolinha? Não dava. Não daria, você veria no máximo uma luz, porque eles dizem, né, que é um negócio, uma bola de fogo, de plasma, né, soltando luz, é uma força, né, ilumina tudo. Então você veria uma luz, não veria a bolinha do jeito que você vê passando entre as nuvens, etc, né. Agora, o mais absurdo é essa questão dos anos-luz. Nessa escala aqui, eu peguei a estrela Sirius. Eles dizem que Sirius é maior que o Sol. Então, Sirius, nessa escala, teria 1,71 m. Sabe qual a distância que estaria do Sol? 585 mil quilômetros. 1.000 quilômetros. A bola de 1 metro estaria da bola de 1,71 m. Como que a gente vê Sirius no céu? Não faz sentido. Isso é anos-luz. Por que eles falam assim, 1 anos-luz, 2, 10? Para que você fique tranquilo. Porque se eles falarem o quilômetros, você vai perceber a mentira. Como que nós veríamos Sirius a essa distância? Imagine se morando nessa bolinha de 1 centímetro aqui. Como que você veria Sirius a 600 mil quilômetros? Uma bola de 1,71 de diâmetro. Não é possível, isso não existe. Ou seja, essas distâncias estelares de anos-luz é a maior mentira depois da Apollo 11. Sem falar, se a gente sentisse a proximidade do Sol, se fosse desse tamanho, era como se a gente era mais próximo do que supostamente o planeta Mercúrio para o Sol. Olha só. Como que o Sol... eu não trouxe essa imagem, né? Mas como que o Sol passaria entre as nuvens, gente? Entre as nuvens. Como que o Sol se afastaria entre as nuvens filmado de um avião fotografado? E olha só, esse é o Sol real, né? Esse é o Sol da Sorro, olha só. O Sol real, ele é branco. Branco. Como que eu descobri que ele era branco? É só você coloca aí no Canva e tira o fundo. Vê a bolinha que sobra, como é que ela é. Ela é branca. Branca, que nem um Paflon. Caramba. E o pior, não tem nada que comprove que o Sol tem 3 dimensões. O que nós vemos no céu é um círculo, e não um globo. Já percebeu isso? É verdade. De 2 dimensões, não de 3 dimensões. Não tem como comprovar. É um refletor que a gente tem, que a gente vê. Exatamente. Quando você... você tá vendo, Dinara? Quando você conhece a verdadeira cosmologia, eu só estou explicando com as minhas palavras, quando você lê o livro e vê o que os antigos diziam, você acabou de identificar a tecnologia. Tecnologia suspensa por quê? Levitação magnética. É por isso que o pessoal do universo elétrico, do Velikovsky, etc., está parcialmente correto. O único erro deles não é um erro do Velikovsky, tá? Que o Velikovsky ele não falava das distâncias estelares, só do universo elétrico. É um erro desse grupo que existe hoje em dia do universo elétrico, que eles tentam explicar o universo da NASA, olha só, eles sempre se colocam assim, como sendo um universo elétrico. E não consegue, não tem como. Então... tá complicado, viu? Tá puxado. Esse aqui era os desenhos, por exemplo, o que eu falei para vocês aí no início, né? Do Giordano Bruno. Veja, ele estava preocupado com o que, o Giordano Bruno? Com geometria sagrada. Com o símbolo do Sol Negro, que é uma serpente no meio, um círculo. Esse desenho aqui, ó, o Newton colocou numa obra dele, ó, mas é um desenho do século XVI do Sol Negro. Essa aqui é aquela ilustração que o Newton fez, ó. Tipo uma árvore da vida. E aqui embaixo, não está aparecendo na tela, tem uma bola da onde flui tudo, que é o Sol Negro. Então eles estavam estudando a cosmologia real.
e propagandeando uma outra cosmologia. Por que eles fizeram isso? Tem um negócio chamado magia de inversão. Daí precisa ver lá no livro de Maio o que é a magia de inversão. O que ela faz e por que eles colocaram isso no mundo. Mas eles mesmos se interessavam pelo verdadeiro universo. Que tem mais a ver com geometria sagrada do que com essa coisa infinita da NASA. As boletas flutuantes, rodopiantes, né? Vejam só, eles dizem que você está nesse momento a 110 mil quilômetros por hora. E eu linda de cabelo esvoaçante, né? 110, gente, 110 mil quilômetros por hora. 110, eu vou falar repetir de novo. 110 mil quilômetros por hora e você não percebe. E o rodopio da bola, aquela fica rodopiando eternamente, o rodopio do peão, né? A 1.200 quilômetros por hora. Bicho, o corpo humano não suporta a centrifugação. A gente ia virar pó. É Centrifugando. isso que eles estão falando para vocês estão aí, acreditando, de boa fé. Por quê que isso aconteceu? Por causa de uma série de coisas que estão no primeiro capítulo do livro Véu de Maia, que são extremamente importantes. Que é a parte, o sistema, por que você não consegue ver a realidade? Tem um motivo muito grande, porque o sistema, olha, é uma máquina de propaganda. O sistema é sustentado por dois pilares, o governo e a religião. E daí tem o cinema e as telas pretas, que as telas pretas são meios mágicos também, estudem aí, espelho negro. Uhum. Coloquem no espelhos negros. Vocês vão Dee. chegar lá no John Dee, vocês vão entender o que é. Né? Essas telinhas pretas que vocês ficam vendo o dia inteiro, televisão, computador, celular, vocês vão entender melhor. Então, cinema e telas pretas, música, que afeta teu comportamento, através de ondas sonoras. O sistema educacional, que é a principal força de todas. Porque eu até escrevo no meu livro, né? Não existe nada mais poderoso que adultos ensinando criança numa sala de aula. Não existe nada mais poderoso que isso. Ai, gente, olha, e aqui na Europa tá descarado. E aí eu vou abrir um parênteses e fechar parênteses sobre isso. Tive na reunião de escola, meu filho está fazendo o 4º ano do primário. E a reunião da primária foi o seguinte: isso foi o vereador da educação, que seria o secretário da educação. Chegou e falou assim: nós estamos preparando as crianças para o mercado de trabalho. Aí eu fiquei assim, pô, o cara não podia ser mais claro. Adestramento para manter o sistema. Até o século XIX, você poderia abrir a escola que quisesse, inclusive ensinar seu filho em casa. Eles dizem que isso é a era da escuridão. Né? Mas, ali no século XIX, início do XX, os caras que ascenderam à elite nesse novo mundo que surgiu, né? Nessa nova ordem mundial que surgiu, já está ficando velha, mas nessa nova ordem, surgiram algumas famílias e elas começaram a pensar a educação. Uma delas foi a Fundação Rockefeller, o próprio Rockefeller fundando a Fundação Rockefeller para fomentar o sistema educacional da forma que eles queriam, para criar o quê? Trabalhadores. Mas não foi só a Fundação Rockefeller. Esse pessoal da elite, eles se colocam como filantropos, né, etc. Uhum. Né? Mas, na verdade, eles criam essas fundações para subverter o mundo, né, da forma que eles querem. O problema, isso é verdade, está correto, Fundação Rockefeller, Rothschild, etc. Está tudo correto. O problema é que a coisa é muito maior. Quem colocou uma pessoa com esse poder todo? Uhum. Quem está por trás do Rothschild, Rockefeller? Porque, assim, tem muita gente que tenta explicar, é porque é sionista, não sei o quê. Mas Rockefeller não é sionista. Rockefeller é protestante. É? John D. Rockefeller era protestante. Inclusive, ele faz parte do meu livro, porque ele começou toda a carreira dele baseado num encontro que ele teve sobrenatural com um anjo, que impediu que ele entrasse num trem que descarrilhou. A história do John D. Rockefeller é muito sobrenatural. Porque esse pessoal sempre tem contato com um Anunnaki. Não tem como, gente, chegar nesse poder todo de saber o seguinte, como que o Rockefeller ia saber? Eu vou fazer esse sistema educacional, vai dar certo. Como que ele ia saber isso? A reação das pessoas, todo mundo ia aceitar, que tudo ia dar certo do jeito que está hoje, que todo mundo ia estar babando hoje em dia, aí, de burrice, né? Todo mundo ia estar andando por aí sem saber onde está, sem saber nada do mundo. Como que ele sabia que ia ter esse resultado? É claro que isso não é humano. Ninguém poderia saber uma coisa dessa, nenhum ser humano. Tem que ser um ser que não encarna e apaga uma memória dele. Tem que ser um ser antigo, que tem as suas memórias preservadas, que sabe o resultado das coisas. Então, esse sistema educacional de hoje em dia, ele foi montado para criar trabalhadores escravos mesmo. Tem até umas frases do meu livro que são importantes aqui. Já que você entrou nesse assunto,
Ai, Olha porque eu tô só. doida para fazer uma pergunta. Não Doida? existe nada mais poderoso que crianças sentadas aprendendo o mundo em sala de aula com adultos. Formará o subconsciente de toda a população. O modelo escolar não foi criado para produzir gênios inovadores ou exploradores do desconhecido, mas para fabricar operários, burocratas e soldados, peças intercambiáveis de um jogo onde poucos ditam as regras. O sino toca, a fila se forma, as provas exigem respostas memorizadas, não raciocinadas. Aquele que se adapta avança. O que questiona é silenciado. São todas frases do meu livro, tá? Peraí, deixa eu colocar no slide certo. Fica evidente que o sistema educacional contemporâneo não surgiu por acaso, foi planejado pela elite, servindo-se de membros de sociedades secretas como a maçonaria. E por quê? A prova está nas suas digitais. Moldaram a educação em graus, mesmo modelo hierárquico de suas ordens internas. Alguns experimentam um despertar parcial, mas são jovens demais, não aprenderam no sistema educacional a empreender ou a construir uma carreira de forma independente. Não sabem como gerar renda e sobreviver e acabam aceitando tudo o que é imposto para tentar sobreviver, que é o desespero de todo mundo, né? Nesse mundo. O sistema não é fruto de lutas políticas históricas, tampouco do acaso, e muito menos se estruturou de forma natural. Curiosamente, a maioria das pessoas encara o sistema como se não houvesse alternativa possível. Então, eu vejo as pessoas hoje em dia, elas não veem nenhuma alternativa para o mundo, elas acham que o mundo é desse jeito e pronto. Para o sistema educacional e etc. Vamos voltar aqui, então, outras bases, a imprensa e a ciência. É claro que a imprensa e a ciência vão ser produtos do sistema educacional, né? Imprensa e ciência. A ciência é a prostituta de luxo, vai do sistema. Aí, qual que é a prostituta de... Por que prostituta de luxo? Por causa dos títulos, do status social, etc, né? Então a ciência é a prostituta de luxo, a imprensa é a ralé do sistema educacional, mas tem acesso ao povão de uma forma muito grande, né? Mas eles não são tratados, os jornalistas, como cientistas, né? Então, não tem tanto status social, na verdade. Ele atrai mais ódio do que qualquer outra coisa. Eu até coloquei na minha live lá a foto do Irambona e tal, perguntei o que as pessoas sentiam. Elas sentem asco. Não importa a vertente política, elas sentem asco da imprensa, né? E a ciência não. A ciência traz essa admiração e tal. Por isso que eu chamei de prostituta de luxo do sistema. Então, nós temos aqui... Essas são as bases, né, da grande máquina de propaganda que é o sistema. Por isso, por causa dessas coisas aqui, você não consegue enxergar a verdade. E não é pouco, não, né? Porque se você apagar... Pensa o seguinte, apagaram a sua memória, você nasceu. Não lembrava de nada, só de fragmentos na infância, ainda você lembra de outras vidas, algum fragmento ou outro, né? Através de sonhos e tal. Mas tem a memória apagada. Daí o que acontece? Começa a vir todo o sistema em cima de você. E você começa a receber informação de novo, informação de novo. Então, cada vez que você reencarna, vai depender do sistema da época, a informação que você vai saber. Daí vão tirar sua memória de novo, você vai voltar. Que aprendizado é esse? Não há. É a mesma coisa que você chegasse na pós-graduação, apagasse sua memória e jogasse de novo no jardim de infância. Vamos lá, vai tudo de novo. É isso aí. Então, faz parte do sistema também. Pode perguntar, Ordinário. Desculpa, é que é muita coisa. O livro, ele traz tantas abordagens, tantos assuntos importantes, que fica até difícil, né, falar em uma live. Lembrei. Dentro dessa questão do controle da religião e do governo, o que é que você me diz? Porque a gente sabe que esses grandes conflitos com desculpas de porque vamos mudar o sistema, vamos valorizar uma determinada nação e cultura, vamos fazer aquele povo forte novamente. A gente ficou habituado a ouvir e a ler, né? E a gente nem sabe se isso também não foi manipulado, essas informações não foram manipuladas, de que o pessoal da segunda G, o lá do pintor austríaco, né, a galera do pintor austríaco, tinha uma galera, tinha uma turma, uma sociedade secreta que manipulava energias, recebiam essas coisas lá, do planeta tal, da galera tal. Então, eles também, aliás, essas informações que eles recebiam, você supõe que essas informações que eles recebiam eram também manipuladas, ou a gente é que ficou a saber de uma história que a gente não tem certeza de que é verdade? Todas as informações são manipuladas. Todas. Então, para você entender isso, você vai ter que entender a verdadeira natureza do mundo, que emana do Sol Negro. Quando você entende isso, você vai entender tudo, toda a simbologia, etc. A natureza do Sol Negro é uma natureza eletromagnética. Existe um polo positivo e um polo negativo. A Matrix, na verdade, é isso. É o eletromagnetismo. Você falar, o que é a Matrix? É 0 e 1? É uma linguagem de programação? Não, é o eletromagnetismo. Que surge, que ele emana do Sol Negro. Que foi a primeira peça de engenharia colocada nesse mundo. Você lembra da Bíblia, quando fala que a luz se fez antes do Sol e da Lua? Na verdade, é a geração de eletromagnetismo, porque luz é o quê?
É a criação do Sol Negro ali. Você já vai entender. Primeiro você tem que entender isso. A questão da polaridade, positivo e negativo. Se você não tem polaridade, você não evolui a agenda. Sim. É a natureza do mundo, o eletromagnetismo. Para a agenda andar, ela precisa ter um polo positivo e um negativo. Ela precisa ter Enki e Enlil. Ela precisa ter Horus e Sete. Ela precisa ter o Sol e a Lua. Ela precisa ter o Yin e o Yang. Ela precisa ter a direita e a esquerda. Ela precisa ter o eixo contra os aliados. Tudo flui dessa forma. Nada flui através da hegemonia. Vou dar um exemplo político claro. O Brasil teve uma hegemonia de esquerda por muito tempo lá com o Teatro das Tesouras, certo? Uhum. O sistema acabou com isso. Porque a agenda não estava prosperando. A hegemonia não faz parte. Uma das regras do mundo é a dualidade. É uma das leis desse mundo. É a dualidade. Polaridade, você pode chamar do que quiser. Ou a dualidade ou polaridade. Precisa ter dois polos. É direita e esquerda. É Bolsonaro, é Lula. É Trump e Xi Jinping. É Trump. Precisa ter a polaridade. Tudo precisa ter polaridade. E eu digo para você, se você quer ser uma pessoa mais magnética, você precisa escolher um lado. Se você quer ser uma pessoa neutra, fique ali no centro. Você vai ter paz, mas você não vai aparecer muito. Você vai ser uma pessoa meio sem sal. Então tem gente, mas isso traz paz. Né? Eu quero ser o sem sal, quero ser o chuchu. Né? Não quero ser o morango, quero ser o chuchu. Então, seja neutro. Fica em cima do muro e tal. Ou, se você quer ser uma pessoa mais magnética, você tem que escolher um lado. Defender um lado. Por isso que dá certo. Você defender um lado, você aparece. De alguma forma. Porque é a lei deste mundo, a dualidade. No 6º capítulo do meu livro, eu falo das leis do mundo para que as pessoas comecem a entender essas leis e tenham uma vida mais tranquila. Por exemplo, sabendo que o mundo ele é polar, ele tem polaridades e dualidades, você consegue andar melhor no mundo. Agora eu quero ser mais neutro, eu quero sumir do mapa. Vou ser neutro. Não, agora eu preciso aparecer mais, eu quero ser mais magnético. Você escolhe um lado. Bom, por que eu falei tudo isso? Porque você me perguntou do pintor da Áustria e também me perguntou de uma certa sociedade secreta se eles eram manipulados. Todos são manipulados. Todos. Todos os pactos são feitos por manipulação. De quem? Dos Anunnaki, daqueles que vieram do céu, com seres desmemoriados, que servem eles a cada época. É isso. Eles escolhem uma elite ali para ficar... Como é que se diz? Para ficar influenciando conforme os seus desígnios. Tem realmente uma polarização. Por exemplo, você... Nos Estados Unidos é muito claro que o sistema econômico americano, eu falo do econômico porque está escrito atrás da nota do dólar, é um sistema do Enlil. Está escrito atrás da nota do dólar, está escrito Enlil, mas está dizendo que ele concorda com o dólar. Está escrito na nota atrás da nota de $1 em latim, que ele concorda. Então, é o sistema do Enlil. E esses sistemas mais rebeldes, etc., são sistemas influenciados pelo Enki e os Igigi. Fica muito claro isso. Por quê? A natureza do Enki ela é mais assim, mais rebelde. E por que isso existe? Porque precisa existir. Senão o mundo vai cair na neutralidade. É simples assim. Não tem essa questão de você ter ódio e tal. Você precisa simplesmente escolher um lado e seguir nele. Você vai se tornar mais magnético, você vai se tornar mais... E não tem saída pra gente. Existe uma lei também no nosso mundo, que é a lei do território. As nossas almas e o nosso corpo tridimensional, ele tem um limite territorial. Tanto a nossa alma como o nosso corpo. Não adianta você querer ser uma coisa que você nunca vai ser. Você nunca vai ser um ser da superfície das águas. Você tem que fluir nesse sistema, no sistema da Terra. Na grande Terra. Você tem que aprender a fluir aonde você pode fluir. Passar de nível aonde você está limitado. Você é um ser daqui. Então você vai ter que passar de nível aqui. Ou ficar estacionado do jeito que você quiser, livre-arbítrio. Então, quando você compreende que o mundo é assim, você entende essas polarizações que existem. Elas são inerentes a esse mundo. Não existe outra forma da agenda se perpetuar. Os Anunnaki sabem disso. Por isso que a todo momento os Anunnaki estão acendendo faísquinhas para que continue essa... Liga no holograma. Liga no holograma que tá bom. Conflito. Porque é o conflito que faz a agenda ter o resultado que eles querem. Progredir. Olha só, para vocês terem uma ideia disso.
refletirem sobre isso e verem que eu estou falando a verdade. O nosso mundo hoje em dia é resultado de um conflito da Segunda Guerra. Uhum. Quer dizer, se não tivesse existido aquele conflito da forma que ele foi, não teria esse resultado que nós temos hoje. Se tivesse ficado tudo em paz, tudo... Tudo de boas. Mas o problema é o seguinte, qual que é o grande problema? Nós estamos fechados em terceira dimensão aqui, no Axis Mundi, no eixo do mundo, tá? E esse é um sistema totalmente artificial, criado por seres que já não são tão desenvolvidos. São desenvolvidos, imagina, criar uma tecnologia como o Sol, como a Lua, como a projeção das estrelas, como o firmamento, é uma tecnologia assim impensada para nós. Mas não para os verdadeiros criadores desse mundo. A diferença da gente para os Anunnaki, dos Anunnaki é a mesma dos Anunnaki para os criadores desse mundo. Então pensa o tamanho da imperfeição que é a Grande Terra. É por isso que você vê toda a biologia imperfeita, tudo, né, tudo estranho nesse mundo. É porque ele foi usurpado. Ele nem sempre foi assim. Antes de ter esse domo mais baixo, ele era um mundo de abundância. Por isso que você vê relatos dos antigos, da época do patriarcado, dos patriarcas bíblicos que viviam centenas e centenas, milhares de anos. Na Índia também está descrito em todos os lugares, porque não tinha esse domo mais baixo, que diminuiu totalmente a nossa vida, que alterou o nosso DNA também. Essa é uma parte importante de entender também, que o mundo, se a gente tirasse esse domo mais baixo, essa tecnologia Anunnaki, nós teríamos um mundo melhor, com certeza. Acabaria essa roda da encarnação da forma que ela é, e nós viveríamos aqui em terceira dimensão muito mais tempo, sem perder a memória. O éter fluiria bem mais, e etc. Teríamos muito mais saúde. Então esse domo baixo também afetou a nossa saúde, porque ele é feito de eletromagnetismo, de raios gama. Toda essa radiação cósmica que eles conseguem captar, na verdade, vem do firmamento. Não das estrelas que estão a bilhões de anos-luz da Terra. Como vocês puderam ver nos cálculos, é impossível. E a gente ainda sofre a influência das ondas de rádio dessas antenas que são colocadas ao redor do Sim, mas influências, essas ondas de rádio são pequenas tecnologias que eles cedem pra gente. Que você falou, essas antenas de rádio, tá? Qual que é o nosso estado normal? É ali em comunhão com a Grande Terra e, no máximo, usando o instrumento da natureza mesmo. Nós não somos desenvolvedores de grandes tecnologias. Todas essas grandes tecnologias que vocês estão vendo aí, pode pesquisar. Elas têm origem oculta. Internet é uma delas. E por que isso acontece, gente? Porque são os Anunnaki que dão uma parcela ínfima de tecnologia para uma elite que desenvolve aquela tecnologia de uma forma bem porca. Então a tecnologia do rádio, dessas antenas, é uma tecnologia bem pequenininha, próxima a do Sol Negro e do nosso domo. Então, se essas antenas causam isso na gente, imagina o domo. É um negócio extremamente prejudicial à nossa saúde. Extremamente prejudicial. Porque é muito imperfeito. Não era para ser assim. Ele aprisionou o eletromagnetismo de uma forma muito densa e o éter também é muito baixo. Então, se vocês não estão entendendo, acho que eu estou falando grego, não. Tudo no livro de Maia vai estar bem claro lá, bem descrito, né? São 316 páginas, toda essa filosofia que vocês estão ouvindo aí, vai estar bem descrito lá. E eu ainda sugiro, gente, quem ainda não adquiriu o livro, tá na curiosidade de saber mais sobre isso, porque eu sei que tem gente aqui que ainda fica nas piadinhas e ficam levantando bandeiras e acham que sabem de tudo e ficam, às vezes... A gente brinca bastante, porque aqui a gente no canal, a gente tenta levar as coisas sérias mais leves, assim, porque a gente quer pegar uma galera que não está tão formatada. Assim, vai no canal do André, que ele não tem só uma live a respeito disso. Sim. Ele tem uma série de lives a respeito disso. E ele fala mais só de... Tanto é que as lives dele estão todas numeradas, tá? Além do título, tem numeração. Tem o Cláudio que vai lá, que faz a contribuição dele. Tem a Júnia que vai lá, que faz a contribuição dele. Aliás, os dois fazem parte do editorial. Do editorial, não, fazem contribuição na revista Enigma. Tem artigos na revista. Sim, a Júnia e o Cláudio, sim. E assim, antes de pegar o livro, se está achando que o tema está um pouquinho pesado, está um pouquinho puxado, porque quem está vendo isso na primeira vez, começa a ficar chocado, assim, puta caralho, o que eu estou fazendo aqui, o que fizeram comigo, como é que eu vou desmantelar todo esse esquema de uma criação religiosa que fizeram com a gente, de que
a gente não vai ser salvo por ninguém, que não está vindo nenhuma nave de fora para invadir ou para salvar a gente, que esse sistema não nos favorece, que essas ideologias, todas elas fazem parte de um plano e todo mundo toca no mesmo time e que a gente é manipulado o tempo inteiro. Se ficou puxado, se ficou pesado e ficou assim, cara, e agora o que eu vou fazer? Porque a diferença do livro do André para muitos livros que a gente tem acesso ou que a gente ouve falar da resenha, porque eu sei que a vida da gente é complicada e que nem todo mundo tem a chance de sentar ali na poltrona e ler um livro e assim, o cara está dando a solução ou as hipóteses de solução. Sim. Ele mostra o problema e ele está mostrando, olha, temos caminhos para poder percorrer para sair disso. Porque todo mundo que a gente sabe que faz, que tende a escrever algo e coloca um problema, dificilmente coloca uma solução. Sim, é mais aquele rancor, né? É. Na verdade, assim, eu chego ao limite, o Dinado, de falar assim, gente, se vocês querem voltar para cá, curtir uma praia, curtir uma vida de rico e tal, negocia do outro lado. Eu dou até. Você quer viver aqui, fluir aqui, também é livre-arbítrio da pessoa. Tem gente que quer voltar, né? Que quer voltar pra tortura, mas tudo bem, ué. É o direito da pessoa. Ah, não quero voltar para viver uma vida lá no. Mas volta sabendo que tem escolha. Tem, se você tem escolha, não, eu gosto desse mundo, quero viver uma vida incrível, não sei o quê. Eu vou agora passar. Ó, eu sei que a gente já passou de 1h30, então não vou ficar exigindo muito do André, que vai que ele resolve não querer voltar. Que é isso. Deixa eu só falar uma coisa. Amanhã tem live no meu canal, se for dar explicação, né? A live 208. Como a Grande Terra foi construída. Pronto, galera. Vai ser... Liga pra lá amanhã. Meu Deus, vai ser às 20 horas também. E é um assunto, assim, que é fascinante. Você descobre que Gênesis tem a melhor explicação já feita. Tá? Já feita. Não estou falando que a Bíblia está certa, mas estou falando que Gênesis, na criação do mundo, ali no primeiro capítulo, tem a melhor explicação já escrita da formação da Grande Terra, da formação do nosso mundo. Só que as pessoas não conseguem entender o que está escrito ali. Eu vou explicar, ponto por ponto. Né? Até se você tem curiosidade de entender, tem gente que tem curiosidade de entender, né? Eu vou explicar ponto por ponto. Né? Então, galera, amanhã todo mundo 20 horas lá no canal do André e pode dizer assim, tô aqui para aula, levanta o dedinho, tô aqui para aula, que é para saber que vocês estavam aqui na live no Desplugado, tá? Só pra gente marcar o horário. André, eu posso, me diz quando é que eu posso passar para as perguntas para não ficar te puxando. Manda pau, pode passar. A Shiri já está perguntando aqui se estamos vivendo as vésperas de novo o ciclo de reset. Eu acredito que sim, tá? Eu acredito que sim. Mas como a vida, ela não é só isso, não uma coisa para se preocupar. Porque você tem que se preocupar com a alma mesmo. O corpo de terceira, essa vida aqui é uma ilusão, gente. Vocês já perceberam que o tempo não existe? Já perceberam isso, né? Uhum. Que é tudo, assim... É tudo fragmentos, tudo que você tem são memórias. Você nunca está no presente, nem no passado, nem no futuro. É uma loucura. Então, assim, o que você tem que se preocupar é com a sua fluência do outro lado. Então, sim, eu acredito que nós estamos próximos, mas esse não foi uma investigação do livro de Maia, porque assim, é inerente ao mundo, aos resets. E eles não são naturais. Agora nós temos 2 que causam reset, né? No início dessa Grande Terra, só os engenheiros do sistema criavam os resets. Agora nós temos Anunnakis criando resets como dilúvio. Caraca, e aí eu acho que ele perguntou se era natural, ou se era manipulação. Sim, e eu respondi. Caraca. Respondi lá atrás, já. Uhum. Que doido. Ó, tem aqui a Maranata está perguntando, na verdade, vivemos aprisionados num terrário, como sair? É uma ótima pergunta, né? Como sair? Nós temos um limite de território, tá? A nossa alma, esse corpo de terceira dimensão foi feito para transitar no mundo que você está vendo, por isso que você tem uma limitação até cerebral de enxergar as outras dimensões, só se a pessoa tiver uma intuição muito desenvolvida, ela vai começar a conseguir enxergar seres interdimensionais. Não é todo mundo que consegue, nós temos essa limitação física, então esse corpo físico é feito para essa terceira dimensão. Nós poderíamos fluir para as outras terras se não estivéssemos fechados, tá? Mas como estamos presos aqui, não conseguimos fluir, então nós vamos fluir aonde a elite deixar, a gente vai conseguir fluir para onde a elite deixar. Agora, a alma, ela vai entrar num ciclo de domos interdimensionais. Esse é um assunto bem complexo. São vários níveis. São níveis superiores e níveis inferiores. Eu já ia te perguntar se tem diferença de alma para espírito. Sim. A alma é como se fosse o software. Então tá, o corpo é o hardware. A alma é o software. É a programação em si. É o que você é.
Por isso que, por exemplo, a música toca a gente, mas não toca alguns seres. Porque eles não têm uma alma como a nossa. Porque a música é uma das coisas que toca a alma, não é o corpo. Tá? Uhum. Então, a alma é esse software, é o que você é mesmo. E o espírito é a energia. Ou seja, para ligar um computador, você precisa ligar na tomada, não precisa? Uhum. Para ele funcionar, a energia que circula dentro da alma e do corpo físico. É muito simples a explicação. Né? Eu fico triste, às vezes, muitos espiritualistas de internet, né, que falam de dimensões, não conseguem fazer essa explicação tão fácil assim. É verdade, mas é verdade. Mas é isso, é uma coisa simples. E quando a gente perde esse corpo de terceira dimensão, a gente vai ficar com o nosso corpo de alma, certo? Uhum. E com a energia do eletromagnetismo fluindo nessa alma. É aí que está o problema. Porque tem níveis superiores e níveis inferiores. Porque os Anunnaki, eles não dominam. Como eles dominam o ciclo de Sansara, eles fizeram mais domos interdimensionais. É esses que são os céus. Como se não bastasse Então isso. tem os mundos inferiores e superiores. Eles controlam hoje em dia a roda de reencarnação. É por isso que os antigos sabiam que quando você morresse, você ia ter que negociar com seres superiores. Às vezes esses seres superiores são pessoas mesmo, como nós, né? Podem ser seres nativos desse mundo, porque tem seres interdimensionais que são nativos dessa Terra também. E tem essa tecnologia interdimensional, tá? Ou com os próprios Anunnaki, que seriam os deuses, né? Os deuses estariam numa escala mais alta. Não tem aquela história do espiritismo, você morreu, vai vir um mentor, falar o que você deve fazer, para onde você vai, é a hora que você tem que voltar, e vai mandar você voltar. Se você não voltar, você vai ter que voltar porque o seu amor... Então, assim, tem toda essa negociação que existe e todo mundo sabe até hoje. Por exemplo, se você é católico, você sabe que tem um purgatório, que vai ter uma negociação lá, não sabe? Sim. Ou vai ter um inferno. Onde fica o inferno? Os antigos sabiam, era no intraterreno. E aonde fica o céu? No céu mesmo. Acima. Então tem os reinos acima e os reinos abaixo. Todos os antigos sabiam disso. É só você, hoje em dia, mesmo frequentando uma religião, que não sabe. Então, assim, é muito interessante você ver um espírita. Você chega assim pro espírita. Eu sou de família kardecista, tá, gente? Não é, eu respeito todo mundo, mas eu sou de família kardecista. Minha mãe é kardecista. Já deu aula em centro espírita, etc, né? Mas, se você perguntar para esse pessoal, onde que fica o reino dos espíritos? Sei lá, o plano espiritual. Geograficamente, eu quero saber. Não tem como eles dizerem. Eles não sabem. Por quê? Porque eles estão com a globinho na cabeça. Se você tá com o globinho na cabeça, pensa o seguinte. Nós temos uma limitação de terceira dimensão, não temos? Uhum. O que é um globo? Um ciclo fechado. É uma figura geométrica de terceira dimensão. É um negócio para fortalecer a nossa inutilidade cerebral. A nossa limitação cerebral. Eles inventaram algo de terceira dimensão. É isso. Porque você... Entendeu? André, então, assim, onde que entra o mundo espiritual no globinho? Cara, se você puxar... Eu já vi gente tentando explicar que é uma sombra, um outro globinho, que é uma sombra. O pior, não, é em outro universo. Universo paralelo. Pera aí, o universo da NASA tem bilhões de anos-luz. Imagina, bilhões de anos-luz. Anos-luz. Aquele número que eu mostrei para vocês era de 100 anos-luz, 10 anos-luz, mas bilhões de anos-luz. Tá? Surreal. Pô, é grande, já vai estar em outro universo. Onde que fica esse outro universo? E tu não tem explicação para nada. Para nada. Tu lembra da história do porque é mentira. Oi? Tu lembra da história dos exilados de Capela? Então, assim, viemos de lá e estamos aqui presos aqui. Vamos lá. É ótima pergunta. Por que os seres, muitas vezes, falam que nem tem o ser lá do Dáquila, o Bilu, que fala que vem de Pégasus. Tem um outro que fala, eu vim de Sírios, lá para os egípcios. Uhum. Tem outro que fala, vim de... Como é que é? Capela. É porque é o seguinte, o firmamento, ele é um campo de força. Ele é o quê? Ele é um portal eletromagnético. Certo? Deu para entender? Fácil. Quando esses seres mais desenvolvidos conseguem penetrar o domo de fora para dentro, porque muitas vezes eles estão vindo de terras além, é por uma certa região do céu. Você fala, veio de Sírios, é porque penetrou pela região onde está Sírios no céu. Os antigos sabiam muito bem disso, eles não falavam de... Gente, os antigos nunca falaram de exoplaneta, como é que eles iam falar? Aquela mentirada toda de que, veio de um planeta orbitando Sírios. Nenhum antigo tinha essa cosmologia. Não é isso. Os seres, eles entram pelo firmamento por uma certa região. É simples assim, é um portal. Caraca, agora você falou a palavra certa. Eles nunca mencionaram o nome planeta. Nunca!
Porque os planetas eram astros errantes. Como que os antigos chamavam? Por isso que é importante entender a cosmologia dos antigos. Tem os astros fixos, que hoje em dia nós chamamos do quê? De estrelas. Porque eles estão no firmamento girando, assim, fixos. Uhum. E tem os astros errantes, que estão naquela estrada que eu expliquei, em um ponto do céu, com um movimento errante. Diferente dos astros fixos. E daí tem o Sol e a Lua. É assim que são coisas diferentes. O Sol e a Lua, eles são diferentes dos astros errantes, que são diferentes dos astros fixos. Todas as cosmologias entendiam isso. Por 6.000 anos. Puta que pariu, como é que a gente não enxerga o óbvio na hora que a gente vai ler as coisas? Porque a gente não olha mais o céu. A gente olha ilustração, a gente olha gráfico feito pela NASA, olha filmes de Hollywood e o que está no nosso subconsciente é esse universo de mentira. É uma grande máquina de propaganda, a gente não deve se culpar. Eu já tive essa quebra de paradigma de ficar sem dormir, gente. E é engraçado que quando eu entrei nessa pesquisa, é um negócio tão poderoso contra o sistema, tão poderoso, que aconteceu até terremoto na minha casa. Sério, a casa balançou. Uma noite que a gente estava dormindo. Ataques psíquicos acontecem. Você viu que eu fui lançar minha live no domingo? Deu ruim. Eu tenho 208 lives, nunca faltou internet. No dia de lançar o Véu de Maia, me faltou internet por 24 horas. Então, a todo momento acontece, sabe? Por quê? Porque os seres interdimensionais, eles estão aqui com a gente, estão aí com vocês agora, não é nada para se temer. Por isso que eu escrevi um capítulo só sobre dimensões. Onde estão as dimensões, então? Aqui. Todas. Só que você não consegue enxergar por causa da limitação do teu cérebro. Quando você ficar com o seu corpo de alma, você vai enxergar várias dimensões, não todas. Mas você vai conseguir se conectar com seres interdimensionais. E eles estão aqui. No intraterreno, no céu e passando pela gente a todo momento. Então eles influenciam sim a todo momento esse mundo. Com certeza. Quanto mais dimensões eles interagem, por exemplo, você tem um ser de 9, 10 dimensões, ele está vendo um mundo totalmente diferente do que você está vendo. Totalmente. Ele não está vendo essa tela quadrada do computador, está vendo outra coisa. Ele está interagindo com a matéria. Porque assim, gente, o que é a matéria? A matéria é eletromagnetismo. Tudo é eletromagnetismo. Então ele está interagindo com o eletromagnetismo, com os códigos. Lembra que eu falei que a Matrix é o eletromagnetismo? Ele está interagindo com o eletromagnetismo, com esses códigos, de uma forma diferente de você. Só isso. Um conhecimento importante que não veio do pessoal do Bigodinho, mas que é interessante falar na live aqui hoje, é o do Vril. Na verdade, ele já foi falado pelos orientais, chamado de Prana e Chi. O que é o Vril? O Vril é uma partícula que tem dentro do eletromagnetismo inteligente. Como se fosse uma inteligência artificial mesmo, tá? Todas as coisas no mundo são desenhadas pelo Vril. Interações do Vril. Por isso que a tecnologia dos bigodinhos lá estava tão desenvolvida. Porque eles estavam pesquisando essa partícula inteligente que tem dentro do eletromagnetismo. E se algum dia eu ganhasse na loteria e pudesse fazer um estudo de pesquisa avançada, eu estudaria a mesma coisa. Porque o grande segredo da nossa realidade está nessa partícula. Quem controlar essa partícula, cara, pode destruir o domo, por exemplo. É isso que eles querem fazer no CERN? Estudando essa partícula? Com certeza. Eles estão estudando a partícula inteligente do eletromagnetismo. Porque, sabe quando aquela história de você pede e você recebe? Uhum. Do pensamento positivo, e que é interessante até você falar em voz alta, você está falando com um Vril, com um Prana, com um Chi, com essa partícula inteligente do eletromagnetismo. Mas não é uma inteligência como a nossa, é tipo uma inteligência artificial. Tá? Eu falo tipo, porque não é um chat GPT, é um negócio, né? Impensado, né? Assim, imagina, mal se conhece o eletromagnetismo, você está falando de uma partícula que tem nesse eletromagnetismo, que ela é inteligente, e ela molda, por exemplo, essa garrafa. Os átomos dessa garrafa foram moldados pelo Vril. Você, o seu corpo. É isso que os Anunnaki controlam, na verdade. Por isso que... Né, daí você pensa sobre a bigodinho. Porque maldade todo mundo fazia ali, né? Maldade feia. Mas tem certas coisas que não são toleráveis. Como você controlar esse tipo de coisa. Quando eles falam do disco voador da turma do bigodinho que flutuava, eles falam de gravidade antigravitacional. É mentira. Porque não existe gravidade. A gravidade ela é inexistente. Só estudar física quântica. A gravidade não existe, não é uma força. É uma invenção fantasmagórica. No livro O Véu de Maia está muito bem explicado sobre a gravidade. O que aquele disco voador faz, então?
ele faz com que aquela lata não tenha peso. Ele retira o peso da matéria e faz flutuar. Não é antigravidade. É o peso inerente ao corpo que é anulado. E isso eles faziam por quê? Pelo vril. Ou seja, eles identificaram e já estavam, de uma certa forma, controlando aquilo ali. Como que eles identificaram? Através da sociedade. Recebendo informações de seres que entregavam aquelas tecnologias para eles como? Aquilo que eu falei, em pequenas doses. E acho Agora, se eles conseguiram desenvolver isso com pequenas doses, imagino que tem os deuses, né, os Anunnaki. E se a gente está vendo o que a gente está vendo hoje, e acha que é muita coisa, imagina o que os Anunnaki não fazem. Porque a gente vê hoje todas essas manifestações celestes, vamos dizer assim, que agora eles até mudaram o nome, né? Se a gente vê todas essas manifestações celestes, imagina o que a gente não conhece. Imagina o que a gente não conhece. Todas essas manifestações celestes que você está falando, elas são eletromagnéticas. Sim. Todas. Não são pedras flutuando pela gravidade. Isso não existe. Se você colocar um ônibus no céu, o que acontece com ele? Pega um avião, um cargueiro e solta um ônibus no céu. O que acontece com o ônibus? Se ele soltar ele lá de cima, ele vai que nem uma jaca. Por que a Lua, então, seria uma pedra gigantesca flutuando? Pois é, boa pergunta. Não é. Porque ele não é uma pedra, né? Exatamente. Você estava falando de eletromagnetismo, eu estava fazendo, que hoje eu estava ensinando para os meus alunos, o tipo de energia. Então é isso aqui, ó. Como é que eu faço um objeto flutuar? Isso. Levitação magnética? Levitação magnética. Sim, ó, pronto, é assim que funciona o sistema. Só que as estrelas também são inteligentes, como o vril, elas são formadas de vril, né? Exato. Então elas têm essa inteligência inerente delas, mas não é uma inteligência como a nossa. Você já olhou para o céu e a estrela piscou para você? Já aconteceu isso? Já. Quem já teve essa experiência? E eu pedi para ela se mexer, ela se mexeu. Pronto, fechou. Por quê? Porque ela responde. Responde. Como que os antigos faziam? Faz um pedido para a estrela que ela responde. Porque eles observavam o céu. As pessoas hoje não olham o céu. O meu convite nessa live, nas considerações finais, é: saia da tua casa e comece a olhar o céu. De verdade, você vai ver coisas inacreditáveis para quem só lê os livros de astronomia e vê as ilustrações da NASA. Esse é o meu convite. Vai, comece a olhar. Mas comece a olhar com olhares críticos. Exatamente. Gente, não vai ficar olhando lá o Star, não sei o que, lá do celular. Não, aquele que tem no celular, aquele programinha que fala as posições das estrelas e não vai olhar as estrelas em si, né? Tô atrasado. Você tem ativações vindo do céu, assim, ó. Pá, pá, de energia. É fantástico. Eu acho que dá para perceber a minha alegria de falar disso, né? Porque, assim, é tão bom conhecer o mundo em que vive, a realidade. Eu sei que muitas pessoas que assistem não compreendem quase nada do que eu tô falando. Acham até que é uma loucura. Mas eu tô tranquilo em relação a isso, sabe? Eu tô em paz. Porque, assim, é tão bom você saber exatamente onde você tá. E o livro Véu de Maia, ele vai trazer isso para você, se você quiser, né? Você tem o livre-arbítrio. Mas lá vai ter um tipo de conhecimento que não existe em outro lugar, assim, compilado dessa forma. Eu garanto, você pode até me cobrar depois. Então, amanhã todo mundo lá na live dele, por favor. As perguntas todas que tiveram, as 7 que foram clicadas, foram colocadas no preferencial, eu penso que já foram respondidas. E que para saber assim, como é que a gente faz para se livrar do desencarne, se são vários domes, como seriam realidades paralelas, se o espírito influencia a alma, tudo que você já falou. E então eu vou fazer o seguinte, eu vou te agradecer gigantemente, não é nem imensamente, porque é pouco, por você ter tido a coragem de vir. Você ter tido a coragem de vir. E vou pedir para você vir de novo. E aí claro. A gente está com essa, a gente tá ousada, porque a gente faz o convite ao vivo que é para ter testemunha, que se você não pode recusar. E fazer um encontro de estrelas contigo também, que a gente já teve o Cláudio e a Júnia. Vamos fazer. E a gente pode fazer um encontro contigo, com os meninos. É claro que eu combino contigo antes, que é para poder não te botar numa saia justa, claro que sempre pode acontecer. E
E a galera preparar a pipoca, o chimarrão, o chazinho para acompanhar a gente nessa jornada. Sim, seria muito legal falar com outras pessoas também. Só essa imagem aqui é muito importante que eu esqueci de falar. Olha isso aqui, Dinara. Aqui à direita é uma estrela, da forma clara. Você já viu uma estrela no telescópio? É isso aqui. Tá vendo? Arcturus. Uhum. Basicamente todas. Tem gente que compra telescópio e abandona, né? Porque acha sem graça. Que olha lá, vai achar que vai ver a estrela da NASA, né? Aquela estrela azul pulsante, e de fogo e plasma, fogo azul, né? E plasma, e nebulosas, e galáxias e tal. E o que que vê no telescópio? Isso daqui. Essa mancha branca. Essa outra imagem é uma imagem microscópica de uma figura de Lichtenberg. É uma estrela. A figura de Lichtenberg é aquela figura que, quando você tem interação na matéria do eletromagnetismo, forma aquela árvore, sabe? Já viu isso? No microscópio, ela é assim. Essa é uma figura de Lichtenberg negativa. Ou seja, as estrelas ainda, através da figura de Lichtenberg, no microscópio dela, você consegue identificar que ela é de polaridade negativa. Porque essa é uma figura de Lichtenberg de polaridade negativa. Esse é o tipo de estudo que tem no livro Véu de Maia. Isso aqui, cara, é muito avançado. Que mostra a verdadeira natureza eletromagnética das estrelas. E é incrível. É incrível. É isso. Putz, grilo, muito doido. Muito. Olha, eu só tenho a agradecer, de verdade. E reforço, adquiram um livro, comprem um livro. E ele está num valor muito bom, tá? Porque ele também não passa por aquelas livrarias, né? Então, ele está num valor muito convidativo. Quem não puder adquirir agora, vai maratonar as lives do André, não vai se arrepender. Quem fizer isso não vai se arrepender. Em vez de ficar fazendo maratona de seriado na Netflix, vai maratonar o André. Cara, tem muita coisa. Tem também, adquira... Gente, faz assinatura da revista Enigma. Além de ajudar nas pesquisas do André, você está se ajudando. Porque o livro não é pequeno, não é uma revista que nem a gente encontra nas bancas. É quase um livro. Cada revista é um livro, né? E é riquíssimo em ilustração, não vai cansar. A escrita, ela é de muito fácil entendimento, é tudo muito bem escrito, o design é bonito, ela é digital. Para quem está no Brasil, tem a chance também de comprar ela, acho que ainda dá para comprar ela impressa, não dá, André? Não, só digital. Não dá? Só digital? Só digital. Bobeou, neguinha, porque ano passado dava. Verdade. Então, tem os 2 livros dele. Então, gente, não perde. É um tipo de conhecimento que está muito acessível, principalmente para quem está no Brasil, tá? Então, super recomendo. E, olha, valeu pra caramba. Jaque, dá teu tchau aí, que agora não tá dando delay. Eu fiquei o tempo todo, porque eu caí não sei quantas vezes, que você sumiu da tela para mim, então não falei nada. Mas, André, eu sou sua fã, entendeu? E cada vez que você fala, você dá mais nó na minha cabeça, entendeu? Mas são nós que me fazem mais curiosa ainda. Então, me impulsionam mais ainda para ir atrás de respostas. E a maneira com que você traz as respostas, elas são simples de entender. Se você se propõe a pesquisar e querer entender. Agora, se você achar que não, é muito difícil, aí complica tudo. Mas eu agradeço muito você ter vindo, vamos aguardar você de novo. E assim que eu acertar a minha vida aqui, eu vou adquirir o seu livro, porque eu adoro assistir as suas lives. Muito obrigada. Muito obrigado mesmo. E assim, eu faço isso com muito amor, né? É tudo feito com muito amor e... Como vai melhor, compartilhar o conhecimento. Feliz. Como vai melhor, né, Maria? Melhor, opa! E você compartilha o seu conhecimento, entendeu? E isso é muito gratificante. Eu acho que por isso que você sente essa alegria, porque você tem essa delicadeza de compartilhar o conhecimento. E são raras as pessoas que têm se dispõem a fazer isso, que não se acham... eu descobri, eu não vou contar para ninguém, entendeu? E você tem tem esse dom de compartilhar o seu conhecimento, e isso é raro hoje em dia. É mais uma coisa que nos faz admirar o seu trabalho. Muito obrigado pelas palavras. Fico muito feliz mesmo. Jaqueline voltou para a vida com grande estilo. Literalmente, eu voltei para a vida, literalmente. Bonitas palavras, gostei demais. Gostei da música, gostei de tudo, vou voltar, né?
Maranata, eu estou passando aqui embaixo o link que você clica, você procura na descrição da live, tem esse link aqui, é só você clicar que você acha o canal, você acha todos os contatos do André. Tudo. Tá? Você entra na descrição da live, é facinho. Tá bom? André de Pierre, é o nome do canal, é o nome facinho. do Instagram, e lá no canal tem também o QR Code para tudo dele, se você adquirir o material que ele tem disponível. É só colocar o nome dele, que já aparece ele, que são 2 cortes. Tem tanto o André de Pierre, que tem também, eu acho que o Distopia, o canal de cortes, alguma coisa assim. É tudo dele, tá? Entra que você consegue acessar tudo, tá bom? Vou terminar a live com a música de Dona Shirley, porque ela deve estar na casa de banho agora, botando o resto dando comida para o Hugo. Ela acordou do avesso hoje. Então, gente, muito obrigada. De verdade. Sexta-feira a gente tem live com o nosso padrinho, tá? Então, estejam mais do que convidados e mais do que isso, intimados a estarem aqui. E a gente se vê na sexta-feira. Muito obrigada. E tenham uma ótima noite. Durmam com esse triplex na cabeça de vocês, tá? Que alugaram um triplex na cabeça de vocês hoje. Tá bom? A Wilde manda música para você, viu, André? Cobre dela. Eu quero muito, porque a música ficou incrível mesmo. Tá maneira. Não, ficou ótima, nossa. Se superando. O início, cara, nossa, muito a bom. A letra mesmo. é toda da Shirley. Fantástico. Ela se saiu, assim, descobriu um outro talento dela, que é de escrever. Ela consegue. Nossa, tá ficou lindo. Maria, beijo pra você, tá, Maria? Obrigada por você ter vindo. Beijo. Tá bom? Então, beijo, Maria. Tá aqui. Beijo, Maria, ela tá aqui do lado. Até a próxima, gente. Fiquem bem. Que vemos é apenas um reflexo. Há um governo oculto por trás das sombras. E a Terra talvez nunca tenha sido livre. Olhos vendados, prisões invisíveis, história oculta, muralhas sutis, códigos antigos gravados nas pedras, sussurros de mundos que vivem aqui, além do véu, além da ilusão. Há um chamado, uma revelação, visão da terra, domos no ar, mas a consciência pode atravessar. Ciclos que voltam, colheitas humanas, reset da vida, memórias se apagam, intraterrenos, estrelas distantes, portais esquecidos brilham vibrantes. Além do véu, além da ilusão, há um chamado, uma revelação, prisão da terra, domos no ar, mas a consciência pode atravessar. Desperta. Desperta. O véu vai cair. Além do céu, além da luz, a chave é libertação.